chamo Carissa Carlos, sou do terceiro ano C, da Escola Virgílio Correia Lima, e hoje vim fazer um breve spoiler sobre o livro O Ateneu, de Raul Pompeia. Livro esse publicado no ano de 1888, durante a fase realista. Bom, o livro começa com a passagem de Sérgio, da sua infância, para a maturidade. Ele, então, vai estudar num colégio interno, no Rio de Janeiro, chamado O Ateneu. Lá ele começa a descobrir uma nova fase da sua vida, com coisas muito difíceis que ele vai passar, como, por exemplo, a dificuldade de fazer novos amigos e uma rotina bem diferente. O primeiro contato que ele tem lá com colegas de turma é com o Rebelo, um dos melhores alunos da turma, onde ele começa a se acompanhar com ele no intuito de não só fazer amizade, como melhorar suas notas no colégio, porque o principal fator que esse colégio interno traz é a disciplina. Notas boas, o aluno tem que ser realmente um dos melhores. Mas acontece que durante essa amizade dele, de Sérgio com Abelha, ele acaba que percebendo algo mais íntimo, isso vai, no lugar de ajudar, vai prejudicar ele. Então ele começa a ver que suas notas vão caindo, então ele resolve se distanciar de Rabelo, no intuito de tanto voltar a ser um aluno disciplinado, porque os resultados dele não estavam sendo dos melhores, e tanto que os professores lá, por eles exigirem a disciplina, eles acabavam expondo os resultados positivos ou negativos dos alunos para a turma. E Sérgio teve o seu resultado negativo exposto na turma. Para ele foi uma coisa muito humilhante, ele se sentiu muito triste com o que estava acontecendo. Então, ele resolveu se afastar de Rabelo com o intuito de tanto melhorar suas notas e cortar aquela intimidade que já estava surgindo entre eles. Para vocês terem ideia como o Sérgio sentia a dificuldade em se socializar com novas pessoas, no primeiro dia de aula, quando ele foi apresentado à sua turma, ele acabou desmaiando, e depois, quando ele foi começar a dar umas voltas na escola, ele consegue se integrar mais àquela rotina, àquelas pessoas novas. Mas numa aula de natação, ele acaba se afogando e é salvo por Sanches, um aluno também de sua turma, mas que tem a cara de ser aquele aluno metido, aquele aluno que realmente não quer saber de outras pessoas que tenham condições inferiores a ele. E eles acabam se aproximando, começando ali uma amizade nova, uma coisa nova que para Sérgio estava sendo maravilhoso, porque Sanches, além de ter notas boas e ser uma pessoa que se mostra superior, ele acaba levando a Sérgio a acreditar que ele também pode voltar a tirar notas boas e a ser superior a outras pessoas. No fundo, Sérgio sempre buscava uma pessoa que protegesse ele, das coisas que ele não gostava dentro do internato. E Sanches era uma pessoa adequada a ele para isso. É tanto que ele só fazia as lições com ele e buscava sempre estar com ele por meio de proteção, porque no fundo, ele tinha muito medo das outras pessoas do internato, porque lá cada aluno tinha a sua personalidade. Uns eram mais simpáticos, outros mais fechados, e isso amedrontava Sérgio, que sempre foi um aluno tímido, um menino muito fechado, muito na dele. Só que, começa a acontecer coisas no meio dessa amizade de Sanches e Sérgio, e ele começa a perceber que algo mais íntimo também está surgindo ali. Então ele resolve se afastar, ele volta a andar sozinho, e é onde ele começa uma amizade com Franco, um aluno que sempre teve má fama dentro do internato. E, por Franco ter esse comportamento ruim, de ter aquela fama de aluno ruim, ele, continua a se aproximar, só que Franco sempre era castigado no internato. Ele sempre sofria castigos por ele ser, de fato, aquele aluno ruim, aquele aluno indisciplinado. Então, ele resolve se vingar e pede ajuda a Sérgio para que isso aconteça, que ele consiga fazer essa vingança. Só que Sérgio, no fundo, ele tinha um coração muito bom e ele não queria participar, ajudar Franco a se vingar das pessoas que estavam castigando ele no internato. Então Franco resolve jogar cacos de vidro dentro da piscina e
Sérgio, ele fica com a mente tão pesada, fica tão conturbado com aquilo que está acontecendo, que ele não consegue ajudar Franco a fazer aquilo que ele estava planejando, e ele fica então só pastorando, fica só vendo se alguém não vai pegar Franco na hora que ele estiver fazendo o ato de jogar os vidros dentro da piscina. E ele acaba então ficando tão conturbado que resolve procurar se aproximar de Barreto, que era um jovem beato, que estudava muito, que ele queria ser padre e tal. Então, Barreto, por ser um jovem beato, por sempre estar ali rezando, porque ele quer seguir o caminho religioso, ele acaba convertendo Sérgio a isso. Então, Sérgio começa a rezar, começa a se aproximar de Deus, só que temendo ele do que pode acontecer, já que ele tinha participado, segundo ele, de coisas ruins, não estava sendo aluno totalmente disciplinado. Então ele segue a influência de Barreto e começa a rezar todos os dias, a fazer jejum. Tudo isso atrás de interesses próprios, que era voltar a ser um aluno disciplinado e tirar notas boas e se aproximar mais de Deus para tirar aquele peso que ele estava na consciência. Então, ele mesmo se aproximando de Deus, ele continua tirando notas baixas, ele não deixa de ser aquele aluno indisciplinado. Então, Barreto, vendo o comportamento, o temperamento forte de Sérgio, ao se revoltar contra Deus, ele resolve se afastar. Com isso, Sérgio volta a andar sozinho e ele decide que vai ser sozinho, e quer um novo caminho, fazer alguma coisa que não dependa de Deus e nem de amigo algum. É onde ele resolve ser vigilante no Ateneu. Só que acontece um fato onde um funcionário do Ateneu, ele acaba matando outro funcionário por causa de uma briga causada por uma mulher chamada Ângela. Então, esse assassino ele é impedido de fugir por Bento Alves e Sérgio começa a criar como se fosse uma admiração por ele. Então eles começam a se aproximar, eles leem poemas juntos, poesias, eles conversam bastante. No período de férias, quando o Sérgio sai do internato, que vai para a sua casa, Bento chega a ir visitar ele. Só que é nesse período onde eles começam a brigar, a ter discussões bobas, às vezes sobre assuntos que nem eles sabiam por que estavam brigando. E eles começam a criar como se fosse um afastamento, onde Sérgio não queria falar com Bento Alves e nem Bento Alves queria falar com Sérgio. No meio dessas brigas, Sérgio acaba agredindo Bento. E ele se revolta, fica muito conturbado também e resolve sair do Ateneu. Com isso, Sérgio, no meio dessas confusões, ele acaba se aproximando de Egberto, que era também um aluno muito bom, ele sempre tirava boas notas, e essa amizade, segundo o autor, era considerada a mais sincera que Sérgio teve, porque ele não estava ali com nenhum vínculo de interesse, eram muitas admirações, e ele até costumava, no começo, fazer as mesmas coisas que fazia com Bento, que era ler poesias, conversar bastante e falar sobre poemas e etc. Então, acontece que, por Egberto tirar sempre notas boas, eles são convidados para um jantar na casa de Dona Ema e Aristarco, que era o responsável pelo colégio. E eles vão, só que ao chegar lá, que Sérgio começa a receber carícias de Dona Ema, uma forma de carinho, ele se sente homem, ele resolve então se afastar de Egberto e sentir essa nova fase, viver mais intensamente essa nova fase dele, de aproveitar esse sentimento novo que ele estava sentindo, essas atrações novas. Então, será que essa nova fase da vida de Sérgio foi realmente boa para ele ou foi ruim? Será que ele conseguiu deixar vivas essas atrações que ele estava sentindo? E nas novas fases dessa história, ou as novas coisas que vão acontecer com ele, será que serão coisas boas ou negativas? Então, se vocês ficaram curiosos para saber o final desse livro, eu recomendo que vocês leiam sobre ele, porque ele é um livro maravilhoso, ele é um livro que leva você a sentir realmente o que o Sérgio estava sentindo em cada fase do livro.
Por ser um livro realista, ele é muito direto no que ele quer dizer, ele não fica escondendo os fatos, ele é muito, muito direto mesmo. Então eu recomendo o livro para vocês. Eu espero que quem sentiu curiosidade vai ler, leia realmente e goste, assim como eu gostei. Se vocês que são alunos do Virgílio estão lendo isso, na biblioteca da escola tem esse livro, então eu recomendo bastante. E é isso, pessoal. Até a próxima.